Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Faltam 6 minutos para as 9 da manhã. Faltam 6 minutos para as 9 da manhã dessa segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Eu estava manuseando aqui o meu computador e deparei-me com um vídeo de Eduardo Sabag. Não me lembro bem qual foi a data em que ele postou esse vídeo. Sei que vi o vídeo, observei atentamente o que ele falava, e ele falava sobre carta psicografada. E essa carta era exatamente do Gugu. Mas pelo que eu vi, o senhor Sabag estava mesmo influenciado pelas ideias absurdas da sensitiva Érica Dias. Como sabe, Érica Dias é aquela sensitiva que insiste em dizer que o Gugu chegou lá em cima, depois de morto, chegou lá em cima, foi recebido no Hospital das Almas, foi atendido por um médico espiritual, né? E vários outros enfermeiros o atenderam lá, que ele estava vestidinho com a camisinha de um rosa, de um azul claro, camisa de manga, e que estava sendo tratado por esse médico, estava pálido, entendeu? Cansado, mas mesmo assim ainda ria muito. Ora, vejam só, a pessoa acidentada aqui na Terra, morto com um rombo na cabeça, ainda está rindo daquilo, nem que fosse aqui na nossa Terra, isso não aconteceria. E mesmo é impossível, como eu já disse, alguém aqui da Terra que morre ser recebido lá em cima, no suposto hospital espiritual. Lá em cima não existe hospital espiritual. Lá em cima é bem diferente do que existe aqui na Terra. O atendimento que o Gugu teve foi aqui, nos hospitais da Terra, na qual a gente mora, onde todos os acidentados recebem, doentes recebem medicamentos, atendimentos e são tratados aqui nos hospitais. Mas lá em cima, ora, eu quero ler aqui na Bíblia, eu já falei sobre isso. E de repente eu encontrei o Eduardo Sabag com essa mesma história de que Gugu tinha enviado uma carta psicografada para ele. Eu vou ler aqui, eu quero ler aqui em Eclesiastes, vamos ver se eu acho Eclesiastes aqui. Eclesiastes, devia ter marcado antes, não era? Exatamente, mas eu vou encontrar. Vamos ver aqui em Eclesiastes. Onde está Eclesiastes? Eclesiastes, capítulo, 9, versículos 5 e 6, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma,
estão no esquecimento, não têm jamais consciência do que está acontecendo. Não, mas a sua memória, entendeu? A sua memória está entregue ao esquecimento. Os mortos não têm consciência de nada, de absolutamente nada, porque a sua memória está entregue ao esquecimento. Aqui debaixo do sol não fica nenhuma lembrança do que aconteceu no passado com eles. Nem mesmo acho que sabem que estão mortos, né? Até o seu nome, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz aqui debaixo do sol. Está escrito na Bíblia Sagrada, senhor Eduardo Sabag. Dona Érica Dias. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6, se a senhora e o senhor é um homem cristão, são pessoas cristãs, devem ter um exemplar da Bíblia Sagrada em suas mãos, porque toda pessoa educada o tem. Toda pessoa instruída, elas devem possuir uma Bíblia Sagrada em suas mãos. Então, procure ver no livro de Eclesiastes, volto a repetir, no capítulo 9 e o versículo 5 e 6, que vocês vão ter as respostas para essas ideias absurdas que vocês têm de cartas psicografadas por defuntos, por pessoas que já morreram, que estão em outro nível daqui da vida dos humanos, em outras dimensões. Se lá existem hospitais espirituais, nem o senhor, nem Dona Érica, nem ninguém pode dizer isso, porque está escrito aqui na Bíblia que não existem essas coisas. A única coisa que a gente pode acontecer com quem morre, Dona Érica, seu Eduardo, é ser recebido pelo Pai Eterno. O Espírito que ele deu a nós um dia, no ato da morte, sobe para ele e lá é guardado em determinado lugar que até então não foi revelado a ninguém. Então essa história do senhor dizer que Gugu foi recepcionado lá em cima, num hospital por médicos espirituais, e que existem pessoas exclusivas que estão lá há mais tempo sendo tratadas nos hospitais, dos acidentes que morrem aqui na Terra, e que Gugu enviou essa carta psicografada, não é verdade. Vocês estão completamente enganados. Não existe, porque, como a Bíblia diz, os mortos não têm consciência de nada absolutamente. A Bíblia ainda diz o seguinte: se diante de você aparecer a figura de um parente, de um amigo, não se iluda. Aquilo é artimanha do Satanás, é artimanha de Lúcifer, é artimanha do diabo, que tomam a figura das pessoas humanas para se apresentar como aqueles parentes e amigos que morreram. Eles fazem isso. São obras satânicas, entendeu? E está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, estou apenas lendo o que está escrito para que vocês não continuem essa ignorância. Como a sensitiva Érica, porque estudou, teve uma faculdade, um estudo superior, acha-se no direito de enganar as pessoas. Ele fala também, o Eduardo, que Chico Xavier é uma pessoa de alto posto espiritual, entendeu? Que se ele quiser se apresentar em alguém, receber alguém lá, ele pode fazer isso. Não! Quem morre está morto, como um prego numa porta, como diz aquele personagem do Struger,
Está morto, como prego numa porta. Então, se você estudou, você observou os ensinamentos da doutora Érica Dias, sensitiva, e adepto dela, você reveja seus conceitos a respeito da encarnação, a respeito de quem morre e a respeito daqueles que estão ainda para morrer, que somos nós. Como a Bíblia diz, nós que estamos vivos temos consciência de que um dia vamos morrer, mas quem morre não tem consciência de nada. Para ele acabou tudo. Está ali aguardando o dia da ressurreição, como está escrito na Bíblia. Está aguardando o dia do julgamento final. Este negócio de sair daqui, da terra, morto, e ser recebido lá em cima, no hospital espiritual, ser tratado por enfermeiros espirituais, por guias espirituais que escrevem cartas ditadas por aquele que já morreu, é completamente absurdo. Não há razão para isso. Eu não sei em que as pessoas se apoiam para insistir nessa ideia de que os mortos se comunicam com os vivos aqui na Terra. A única pessoa que se comunica lá de cima aqui na Terra, as únicas pessoas são o Criador e seus anjos, ou o diabo e seus adeptos. Esses se comunicam. E o diabo, é normal você ver nos candomblés, descendo, incorporando nas pessoas que dançam o que chamamos de Xangô. São satanases, são demônios que procuram enganar as pessoas, como se quisesse arrebanhá-las para o seu exército, que está prestes a morrer, a acabar-se. Então, esses se comunicam e inventam histórias fantásticas, como as pessoas de parentes e amigos, e se fazem passar por eles. Minha irmã foi uma dessas espíritas que recebia essas entidades e dizia muito bem que era fulano de tal, que a gente conhecia, era Beltrano, um parente que tinha morrido, e eu, pequeno naquela época, eu quase que não acreditava, porque eu já tinha a minha mentalidade, entendeu? Amparada por Deus, observada por Deus, e que eu não podia continuar ignorando as verdades bíblicas, entendeu? Então eu via que aquilo era mentira, que quem morria não podia se comunicar com ninguém. E depois que eu descobri a verdade sobre Cristo, sobre Jesus, e a história verdadeira dos mortos, então aí é que eu descartei toda a ideia de que morto se comunica com vivo. Se alguém estiver me ouvindo e vendo, não creiam em cartas psicografadas, nessas entidades espirituais, como gurus, coisas dessa natureza. Não, isso tudo é um meio de vida para ganhar dinheiro e continuar enganando as pessoas sem espírito evoluído. Eu peço desculpas a esse senhor, esse youtuber Eduardo Sabag, que disse que teve uma experiência também com o pai dele, né, depois de morto, e tentou passar isso para a esposa dele, mas que na verdade eram demônios querendo se passar por parentes dele, entende? Se ele for uma pessoa perspicaz, se for uma pessoa curiosa, como ele disse que era curioso, ele vai vai pesquisar na Bíblia Sagrada e vai encontrar exatamente isso que eu estou falando. E repetindo, no livro de Eclesiastes, capítulo 9 e versículos 5 e 6, vão dar uma resposta exata para essas ideias absurdas que vocês têm de mortos que se comunicam com vivos. E Gugu jamais poderia fazer uma coisa dessa, porque está morto, debaixo do chão, virado lama, pó, como todos os mortos estão. Então, um dia, quando nós morrermos, que for revelada a verdade, aí sim vamos ver o grande engano no qual nós vivíamos. Nós não, vocês viviam. Porque desse engano eu já me desfiz, já saí, estou bem distante dele.
Apenas ouço histórias fantásticas e mentirosas como essas que vocês contam às multidões que não têm o discernimento espiritual que Deus quer que as pessoas tenham e passam a acreditar nessas histórias incríveis. Portanto, creiam na Bíblia, já que vocês creem em Deus. Se nós cremos em Deus, temos a obrigação de crer na Bíblia Sagrada, que é a mensagem direta de Deus Todo-Poderoso para nós. Ou vocês vão querer que Deus continue falando com vocês diretamente, como falava antigamente com os povos? Isso ele não faz mais, porque o que ele tinha de fazer já fez. As últimas instruções que Deus deu estão aqui. Estão escritas aqui na Bíblia Sagrada. É nela que vocês devem se basear os seus conhecimentos sobre quem morre. Porque quem está vivo aqui é como eu acabei de dizer. Temos consciência de que vamos morrer um dia. Mas quem já morreu não tem consciência de nada, absolutamente. Está morto como uma pedra. Assim como um dia você também será. Quem morre não fica querendo se passar por vivo. Quem morre não tem consciência de que morreu, entendeu? Para se ver cerceando pessoas, parentes, amigos, esposas aqui na Terra, observando o trabalho que elas estão fazendo. Ou pensando que não morreram e querem continuar vivos. Não existe isso de maneira nenhuma. Eu falo não de mim, mas o que eu falo é baseado, respaldado no que está escrito na Bíblia Sagrada. E como cristão, sou obrigado, sim, a acreditar naquele que está escrito. Não importa que você, por ser médico, por ser teólogo, por ser astrólogo, por ser o que for, não acredite na história da Bíblia. Mas eu, na minha simplicidade, sou rico em sabedoria neste ponto de vista. Portanto, peço a vocês que observem direitinho essa questão de vivo, morto. Carta psicografada de quem morre e essas comunicações entre vivos e mortos. Porque até a Bíblia fala sobre um episódio de um homem que estava se ardendo no fogo eterno e pede para o pai Abraão tocar nele com a ponta da língua, tocar nele com o dedo, com saliva, para ele se aliviar daquelas dores. E a resposta é: quem está lá em cima não pode se comunicar quem está cá embaixo. E quem está cá embaixo não pode se comunicar quem está lá em cima. A história verdadeira e mais nítida e explícita está na Bíblia Sagrada. Não é invenção minha. Então isso quer dizer que, na verdade, as pessoas não podem se comunicar com os vivos. Os mortos não podem. Quem se comunica é o diabo, é Satã, é Lúcifer, que insiste em se transformar em anjo de luz, como eu sempre digo, e tentar enganar as pessoas, se possível, até os próprios escolhidos. E para que você não saiba, para que saiba, os escolhidos são aqueles crentes que representam a palavra de Deus, que estão constantemente debatendo a salvação, mostrando ao povo como é que se deve salvar a sua alma. Porque depois da morte, se você morrer como está, incrédulo, ímpio, não tem mais solução. A solução, a oportunidade está aqui, enquanto você vive e tem fôlego de vida e para resolver os seus problemas espirituais aqui na Terra. Portanto, não creia em carta psicografada, não creia em espíritos, em hospitais das almas lá em cima, porque não existe, entendeu? Não há condição de quem morre ser atendido lá em cima, ele tem que ser atendido aqui na Terra, nos hospitais aqui da Terra. Mas o hospital espiritual não existe, só na cabeça de quem quer que exista. Entendeu? Mas pessoas que morrem, ser atendidos por enfermeiros espirituais, por pessoas que estão lá esperando as pessoas que morrem para explicar a elas que elas já morreram ou não morreram, ou estão ali por um acidente, por um acaso, isso não existe. É impossível.
Portanto, senhor Eduardo Sabag, reveja seus conceitos a respeito de tudo quanto eu acabei de falar, entendeu? E a dona Érica Dias também. Porque, na verdade, eu não sei em que esse povo se apoia. Eu acho que seja nos estudos de outras pessoas eminentes, pessoas que deram seu trabalho de indicar pessoas também influentes, né, que vivem nesse ramo espiritual, espiritualidade, para que ensinem o que sabem e o que pensam, que já aprenderam dos outros, as coisas que enganam as pessoas, espiritualmente falando. Portanto, é natural que isso aconteça. Somos pessoas adultas, bem instruídas e com a capacidade de raciocinar como convém. Não se deixar levar por por coisas que a gente acha que é incoerente, que não tem respaldo na palavra de Deus. Você precisa se cientificar de que o que conta mesmo aqui na Terra para os vivos, enquanto não morrem, é a Bíblia Sagrada. É através da Bíblia Sagrada que nós encontramos o caminho para a eternidade. Uma coisa que nós temos de ir um dia, não sabemos quando, onde e como e de que iremos embora daqui um dia. Pode ser assim de repente, como acontece todos os dias por aí afora, pessoas que saem das suas casas sãs, saudáveis e de repente voltam dentro de um caixão. Eles contavam com aquilo? Não contavam. Mas o diabo está aí, trabalhando incansavelmente para ver se consegue enganar pessoas como essas que acreditam em cartas psicografadas, em comunicação de mortos com vivos. Não. Repito, quem se comunica com os vivos aqui na Terra, lá de cima, são os satanases que foram expulsos dos céus. E eles querem continuar um trabalho impossível de fazer. Mas isso, eles conseguem enganar um grande número de pessoas, incontáveis. Porque as pessoas não querem se submeter aos ensinamentos da Bíblia. Se acham superiores, se acham sábios, se acham capazes de suplantar a ideia de que essa Bíblia é a palavra de Deus. De que por si só eles podem encontrar um meio, uma maneira adequada de chegar até os céus, se é que acreditam em céus. Mas forçosamente tem que acreditar, porque acreditam em inferno. E se existe inferno, existe céu. Se existe condenação, existe o quê? Absolvição. Mas nós temos, como criaturas aqui de Deus, como filhos de Deus, como moradores de Deus aqui no nosso planeta, nós temos essa obrigação de nos curvarmos diante do que está escrito aqui na Bíblia. Existe outro livro capaz de indicar o bom caminho das pessoas, de falar sobre morte, sobre salvação, sobre genealogia de Jesus, de profeta, de santos que já se foram, de muitas outras coisas, inclusive do modo como a Terra foi formada. Se bem que os cientistas aqui, os estudiosos, têm a sua maneira de dizer o modo como a Terra foi formada, criada em suas mentes. Porque qualquer pessoa de bom senso pode fazer um livro para descrever uma história de grande repercussão, né? Extraída exclusivamente da sua mente. Basta ter uma mente prodigiosa e capaz de força para escrever e colocar aquilo, exteriorizar aquilo que está pensando e sentindo. E outras pessoas vão acreditar. Assim como as novelas que a gente vê nas televisões, são histórias saídas da cabeça de uma pessoa, uma ou duas ou três, mas que a maioria das pessoas se deixam levar por aquilo, envolvem-se, se emocionam e chegam até a acreditar que aquilo pode ser verdadeiro. Então, assim é os ensinamentos dos homens estudiosos. Não querem se flexionar, não querem
e se submeter à ideia de que a Terra foi feita assim como está escrito no livro de Gênesis. Procura observar na Bíblia a formação da Terra, das coisas, e vocês vão ver que nós não somos ninguém, que nós somos apenas um bilionésimo pó microscopicamente falando no universo. Creiam em Deus, creiam no que está escrito aqui em Eclesiastes, capítulo 9, e versículos 5 e 6, e vocês vão ter uma ideia e vão concordar que realmente não existe mortos que se comunicam com vivos e vivos que se comunicam com mortos. Não, isso é artimanha de Satanás, que ele continua trabalhando, como eu acabei de dizer, para enganar as multidões. Então, revejam seus conceitos a respeito da Bíblia, a respeito de cartas psicografadas, a respeito da salvação. E essa comunicação entre vivo e morto cai por terra porque não existe. Só se você quiser insistir e acreditar nela. Mas se você se converter ao Evangelho, se você aceitar Jesus como seu Salvador, vai ter uma nova ideia. Aí há de concordar comigo não, com o que está escrito na Bíblia. Então Deus que te proteja. Essa foi a mensagem do Paulo Coroa de Maceió, esperando que vocês, se gostaram, já sabem o que fazer, não é? E se subscrevam, em nome de Jesus, para que eu continue lendo, mandando enviando mensagens desse tipo, ou semelhante, para todos aqueles que acessam o meu canal. Ok? Aqui eu me despeço, em nome de Jesus, pedindo a Deus que os abençoe abundantemente, hoje, amanhã e sempre.